A saga de Dragon Ball Super Super Heroes finalmente chega ao fim e o capítulo 100 do mangá, ironicamente, marca um novo começo para a obra. De agora em diante, Dragon Ball Super é basicamente uma tela branca e a gente vai poder ver a obra escolher entre os diferentes caminhos que ela pode seguir. Isso pode ser ou o maior brilho de Dragon Ball Super ou a maior queda dele. Fica nesse vídeo porque eu vou explicar tudo sobre o capítulo 100 de Dragon Ball Super e o recomeço do mangá. E já aproveita e se inscreve no canal para você não ficar por fora de nenhuma das novidades sobre os próximos capítulos de Dragon Ball Super. Bora pro vídeo. E o capítulo já começa com algumas páginas coloridas que ficaram muito bonitas do Gohan na sua forma bestial disparando Macaco Sapô contra o Cell Max. E apesar de estar sendo segurado pelo Piccolo, o Cell Max ainda tem a capacidade de arremessar aquela esfera de energia que ele tinha criado contra o Gohan. Mas os dois ataques ficam empatados, congelados no meio do ar e um não consegue superar o outro. Até que o Goten e o Trunks vêm voando e acertam um chute na mão do Cell Max, tirando ela do lugar e impedindo que ele continue empurrando o ataque dele contra o Macaco Sapô do Gohan. Com isso, então, o golpe do Gohan atravessa com tudo a esfera de energia do Cell Max e vai na direção da cabeça dele. Ele até tenta desviar, mas o Piccolo segura o rosto dele e garante que acerte. Dessa forma, o Macaco Sapô acerta em cheio o ponto fraco na cabeça do Cell Max e perfura ela, liberando um feixe de energia que se estende até muito além da atmosfera da Terra. Com isso, Cell Max despenca no chão e finalmente o vilão foi derrotado. E isso aconteceu de uma forma muito interessante, afinal, com essa adaptação do mangá, a gente chega em dois pontos. Primeiro, o Gohan sozinho não estava conseguindo perfurar aquela esfera de energia do Cell. Ele precisou que o Goten e o Trunks ajudassem, impedindo que o Cell continuasse empurrando ela, para assim então o Gohan conseguir atravessar ela com o Macaco Sapô. E o segundo ponto é que a cena dá a impressão que o Cell Max seria capaz de desviar daquele ataque se o Piccolo não estivesse segurando ele. Ou seja, primeiro, a gente não sabe se o Gohan ia conseguir superar aquela disputa de golpes de qualquer forma. Segundo, o Cell Max conseguiria desviar. Aí terceiro, se a disputa tivesse sido justa e o Gohan tivesse conseguido superar, provavelmente o Macaco Sapô estaria bem mais fraco. A gente não sabe se ia atravessar a cabeça dele, o que só mostra ainda mais o quanto o Cell Max realmente era muito poderoso. Ele só era grandalhão e atrapalhado, não sabia controlar os seus poderes, e isso dava a impressão de que ele não era tão forte, mas ele tem um poder bruto gigante. Afinal, bora lembrar que o foco do Macaco Sapô é concentrar toda a sua energia em um único ponto e disparar como se fosse uma broca para gerar uma pressão e perfurar. O Gohan estava tentando perfurar aquela esfera do Cell Max e ele estava tentando superar o Macaco Sapô na força bruta. Ou seja, se os dois ataques estavam equiparados é porque a esfera do Cell era mais densa que o Macaco Sapô do Gohan e provavelmente mais poderosa, já que o Macaco Sapô focava em um único ponto e aquela esfera era bem maior. E mesmo assim o Gohan só conseguiu perfurar ela quando teve a ajuda dos garotos. Mas então o Gamão sai voando e avisa para todos fugirem porque o Cell Max vai explodir, e nós vemos todos fugindo voando enquanto o Cell se desfaz de uma explosão que cobre toda aquela cratera onde ficava a base da Red Ribbon. Nós temos uma cena engraçada onde a Pan se assusta com a aparência transformada do Gohan e do Piccolo, mas então eles voltam para o seu estado normal. Então nós vemos o Dr. Redo e o Gamão se despedindo do Gama 2, e o Piccolo comenta que se não fosse pela ajuda dos Gamas, eles não conseguiriam vencer. E o Gohan chega a comentar que com um monstro como aquele Cell, talvez eles não conseguissem vencer nem mesmo com o Goku e Vegeta lá. O que provavelmente não é uma afirmação muito válida, já que o Gohan não viu o ego superior, ele também não viu a capacidade que o Goku tem com o instinto superior hoje em dia. Mas se a gente tentar levar minimamente a sério isso que ele fala, então dá pra gente dizer que no mínimo o Cell Max tinha mais poder bruto do que o Moro no final da luta dele contra o Goku. Afinal, aquilo o Gohan viu, e pra ele falar que talvez nem com a ajuda dos dois eles conseguiriam vencer, deve ser no mínimo uma ameaça mais poderosa do que o Moro. O Piccolo aproveita a oportunidade pra reclamar com o Gohan e falar que é por isso que ele não pode relaxar em tempos de paz, e pergunta para ele o que deveria ser aquilo que ele disparou, e ele fala que a intenção era que fosse um Macaco Sapô. E o Piccolo acaba dando o braço a torcer e admite pra ele que foi muito bem executado. E nós vemos o Gama 2 se desfazendo em poeira, finalmente falecendo após ter usado toda a sua energia contra o Cell. O Gamão confirma que aquilo significa a morte do número 2 e o Piccolo pergunta o que ele tinha feito naquela hora, que o Gamão explica que ele tinha usado toda a sua energia que restava em um golpe só. E o Piccolo responde que graças a isso o poder de ataque do Cell enfraqueceu, afinal ele perdeu um braço, que só reforça tudo isso que eu disse do quanto o Cell é realmente muito poderoso, porém ele não tem nenhum controle desses poderes, e assim, pra gente, ele não parece tão ameaçador quanto outros vilões da obra. Então o Dr. Redo se arrepende de tudo que ele fez e decide que vai se entregar para a polícia. Kuririn explica que esse era o motivo dele ter ido lá a princípio, mas agora que aconteceu tudo desse jeito, ele tá até sem jeito de prender o doutor. O Piccolo sugere que eles finjam que nada disso aconteceu e acaba que o doutor não vai preso e ainda por cima vai começar a trabalhar na Corporação Cápsula com o Gama 1 como seu subordinado ou então guarda-costas. A Pan fica empolgada em mostrar pro Piccolo e pro Gohan que agora ela consegue voar, e o Piccolo comenta que a partir de amanhã eles vão começar a próxima etapa do treinamento dela. E nós vemos que alguns membros da Red Ribbon ainda estão
estão vivos, como por exemplo o Sr. Carmine, e ele fala para eles voltarem para a sede farmacêutica do Red Ribbon. Então sim, existe a possibilidade deles de novo serem um inimigo a se enfrentar no futuro. Então nós vemos a continuação daquela luta de treino do Goku e do Vegeta, e os dois estão extremamente exaustos e acabados, mas ainda assim continuam lutando. Eles mal conseguem sair do lugar agora, então o confronto é decidido por uma última troca de socos, que o Vegeta acaba acertando e derruba o Goku no chão, que admite em voz alta que perdeu. Nós vemos que os dois demoraram tanto que o Bills até dormiu e o Whis estava jogando cartas lá. Mas o Vegeta comemora com todas as forças, feliz e se vangloriando que ele finalmente venceu o Goku. E nesse momento, o Broly e o Leon representam todos os fãs de Dragon Ball emocionados com o Vegeta finalmente vencendo ele. Então o Whis pega o seu cajado para fazer os reparos no lugar e finalmente ele vê a chamada que a Bulma tinha feito para ele. Ele liga de volta para ver o que ela queria, mas ela arranja uma desculpa dizendo que não precisa mais. E fala que a comida já até esfriou, então nem adiantava eles irem. E apesar de ser um encerramento bem simples para essa saga, é muito interessante ver a forma como eles decidiram concluir, porque isso marca que pela primeira vez em um bom tempo eles conseguiram lidar com a ameaça sem depender do Goku ou do Vegeta. Na realidade, desde a saga do Majin Buu, sempre são eles dois que resolvem todas as situações, então é a primeira vez em todo o Dragon Ball Super que não são eles que resolvem o problema. Mas com o fim dessa saga a gente tem uma nova questão: o que vai acontecer daqui pra frente? A gente já sabe que o anime de Dragon Ball Daima foi anunciado. Será que eles vão parar o Dragon Ball Super e deixar o foco apenas no Daima, ou será que eles vão continuar, porém fazendo uma história relacionada com Dragon Ball Daima? Eu honestamente espero, e acho que a maior parte dos fãs também esperam, que eles foquem em uma aventura nova, que desenvolva mais o universo de Dragon Ball. A gente ainda tem que ver o que o Freeza tá fazendo depois do confronto contra o Gas. E também eu imagino que seria muita palhaçada eles apresentarem aquele conceito do Goku e o Vegeta começarem a treinar o domínio da energia deles para poder melhorar a eficiência, e ainda mostrar que o Broly estava treinando no planeta do Bills, para depois simplesmente esquecer isso e a gente nunca mais ver sobre isso e focar em Dragon Ball Daima. Então, pelo menos do ponto de vista dos fãs, a melhor coisa que Dragon Ball Super poderia fazer agora é focar nos pontos que eles deixaram de oportunidade, que seriam o Freeza, o Broly, o novo desenvolvimento do Goku e do Vegeta, toda a questão sobre quem é o mais forte do universo, e também o Goku e o Vegeta desenvolvendo as técnicas divinas deles, encontrando seus próprios caminhos, os seus próprios estilos e dominando o instinto e o ego superior. Nós não sabemos se personagens como o Gohan ou o Piccolo vão ser importantes nessas próximas sagas. Ao menos eu imagino que alguma coisa vai acontecer pra gente ter uma noção de qual é o nível de poder do Gohan e do Piccolo em comparação com esses outros personagens. Mas a forma como essa saga atual se concluiu é muito importante pro final de Dragon Ball Super, porque isso significa que agora eles não estão mais dependentes do Goku e do Vegeta, ou seja, o Goku e o Vegeta podem se desprender da Terra, no sentido de que agora a obra pode focar em dar pra eles uma aventura mais cósmica ou algo do gênero. Afinal, agora nós temos o Gohan Bestial, o Piccolo Laranja e o Gama 1 defendendo o planeta Terra. Não tem nada confirmado ainda sobre o caminho que eles vão tomar, mas sem sombra de dúvidas, esse tempo até o próximo capítulo de Dragon Ball vai ser motivo de muita ansiedade para todos os fãs, porque nesse exato momento a obra é uma tela em branco cheia de diversas oportunidades que eles podem aproveitar para explorar todas as coisas que tem lá, e a gente só tem que torcer que eles escolham um bom caminho. E se você não quiser ficar por fora sobre o que vai acontecer nos próximos capítulos de Dragon Ball, já se inscreve aqui no canal, porque eu vou trazer todas as novidades aqui para você. Deixa o seu like, comenta o que você quer que seja o foco da próxima saga, e se você tá a fim de entender um pouco melhor sobre o mundo de Dragon Ball, clique nos vídeos que eu tô deixando na tela, porque eu tenho certeza que você vai gostar. Pela sua atenção, muito obrigado, e eu te vejo na próxima.